Nesse exercício 5, a gente tem um pequeno problema aí. A Grécia Antiga foi o berço de muitas das grandes ideias matemáticas que usamos até hoje. Uma delas é a razão áurea, que pode ser definida do seguinte modo: a parte está para o todo, assim como o seu complemento está para si mesmo. A partir dessa frase, tomando-se o todo como a unidade, ou seja, 1, e denotando x por a parte, é possível escrever a proporção x sobre 1 é igual a 1 menos x sobre x. Na letra A, ele quer que mostre que raiz de 5 menos 1 sobre 2 satisfaz a proporção, ou seja, que esse número é uma razão áurea. Então, vamos verificar isso. Se ele quer que eu verifique que raiz de 5 menos 1 é razão áurea, então ele deve atender a essa equação. Esse número raiz de 5 menos 1 sobre 2, vou colocar ele no lugar do x. Então vai ficar da seguinte forma a minha equação. Raiz de 5 menos 1 sobre 2 sobre 1. Olha lá, no lugar do x entrou raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tem que ser igual a 1 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2. Então, no lugar desse x, coloquei o mesmo termo. Tudo sobre, novamente x, novamente raiz de 5 menos 1 sobre 2. Então, temos a seguinte definição aqui. Raiz de 5 menos 1 sobre 2 sobre 1, um número sobre 1 é ele mesmo. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Se essa parte da proporção se tornar essa fração aqui, a gente tem que esse número é uma razão áurea. Então, nós vamos ter que demonstrar que essa parte vira esse número. Se virar, é razão áurea. Se não virar, não é razão áurea. Então, vamos trabalhar só com essa parte agora. 1 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2, tudo sobre raiz de 5 menos 1 sobre 2. Igual. Aqui não tem nada embaixo, podemos colocar 1. Subtração entre um número inteiro e uma fração, MMC. MMC na parte de baixo, 1 e 2, é o próprio 2. Esse menos está valendo para todos os termos aqui. Então, ele tem que ser distribuído para os dois termos. Olha lá. Se você está alterando a parte de baixo da sua fração, tem que alterar proporcionalmente a parte de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos, menos 1, raiz de 5. Menos raiz de 5. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Tudo isso sobre raiz de 5 menos 1 sobre 2. Aqui em cima, posso fazer a conta com esses termos. Então, eu vou ficar com 3 menos raiz de 5 sobre 2. Tudo sobre raiz de 5 menos 1 sobre 2. Olha lá, divisão de fração. Tem uma fração sobre outra fração. Como que a gente deve proceder? Multiplicar extremo com extremo, meio com meio. É o famoso barrigão vezes barriguinha. Então, o barrigão vai para cima, 2 que multiplica 3 menos raiz de 5 sobre 2 vezes 5, raiz de 5 menos 1. Cancelando esses dois, ficamos com 3 menos raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. Então, veja, o termo que a gente chegou é o termo que a gente tinha. O termo que a gente tinha inicialmente? Aparentemente, não. Porém, esse número aqui, ele tem uma raiz na parte de baixo. Então, a gente tem que racionalizar.
Se a gente racionalizar e se tornar esse termo, então a gente afirma que é uma razão áurea. Vamos ver? 3 menos raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. Vai multiplicar por quanto? Vai multiplicar por raiz de 5 mais 1 em cima e embaixo. Cuidado, cada passo aqui, uma distributiva. Então, distribui aqui em cima. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. 3 vezes 1, 3. Agora o outro. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5, menos raiz de 5 ao quadrado. Menos raiz de 5 vezes 1, menos raiz de 5. Tudo sobre... Aqui a gente força para dar uma diferença de quadrados. Então, vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vamos lá. Vamos juntar o que dá para juntar e cancelar o que dá para cancelar. A gente pode cancelar aqui e aqui, aqui e aqui. Conta. 3 raiz de 5 menos 1 raiz de 5, tem 3 raiz de 5 e perde uma raiz de 5, fica com 2 raízes de 5. Mais 3 menos 5, você tem 3, perde 5, fica devendo 2, menos 2. E aqui fica 5, 1 ao quadrado, 1. Então, aqui ficou. Veja só, os dois termos que eu tenho no numerador estão multiplicados por 2. Então, nessa parte, a gente pode usar outra fatoração, que é a evidência, que é o fator comum. Então, o fator comum, o termo que está multiplicando os dois, é o 2. Boto 2 na evidência. Se eu tirei o 2 daqui, o que sobra? 5, raiz de 5. Se eu tirei o 2 daqui, sobra o 1, porque 1 vezes 2 que é 2. Lembre que se você fizer distributiva, tem que voltar no que você tinha anteriormente. 5 menos 1, 4. Simplificando, divide por 2, divide por 2, 2 divide por 2, 1. Raiz de 5 menos 1. 4 dividido por 2, 2. E observa só que esse termo é justamente o termo que eu perguntei. Então, é razão áurea? É razão áurea. Pois a fórmula inicial, essa fórmula inicial funcionou. Eu voltei no próprio termo. Letra B do exercício 5, página 145. Muitos matemáticos chamam a razão áurea o inverso de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Obtenha esse outro número. Bom, aqui ele está afirmando que isso daqui é uma razão áurea, que o inverso dele é uma razão áurea. Bom, primeiro vamos pensar, o que é o inverso? O inverso de uma fração é inverter ela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter. Então, vai ficar, ao invés de ficar raiz de 5 menos 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 5 menos 1. Observa só que agora a gente tem uma afirmação. Esse inverso é uma razão áurea. Então, esse número é uma razão áurea. Só que a gente precisa descobrir o número. Qual é o problema aqui? Tem uma raiz no denominador. Então, devemos racionalizar. Racionaliza. Raiz de 5 mais 1. Raiz de 5 mais 1. Aqui, deixa indicada a multiplicação. Não distribui esse 2. 2 que multiplica raiz de 5 mais 1. Sobre quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos quadrado do segundo. Cancela, raiz com quadrado. Em cima mantém 2 que multiplica raiz de 5 mais 1, sobre 5 menos 1. 2 que multiplica raiz de 5 mais 1, sobre 4.
cancela, simplifica por 2, né? Então, isso aqui vai dar raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, observe só. Esse número raiz de 5 mais 1 sobre 2 é razão áurea, pois o exercício afirmou. Ele pedia qual é o número, então chegamos nesse. Repare que no exercício anterior tínhamos raiz de 5 menos 1 sobre 2. E agora obtemos raiz de 5 mais 1 sobre 2. Esses dois números aqui são chamados de razão áurea. Gostou? Compartilha, clica no sininho e deixa o seu like. Abraços, valeu!